Estudos recentes e pesquisas, né, mais atualizadas mostram que de fato as crianças com transtorno de espectro elas estão mais suscetíveis a distúrbios circadianos, sono-vigília. Então realmente o uso da melatonina exógena, né, externa, ela tem um fundo de propriedade nesse subgrupo em especial. As crianças elas costumam responder à melatonina quando de fato tem esse distúrbio do ritmo circadiano. Nem sempre a causa é única, então muitas vezes identificando essa possibilidade se procede à prescrição da melatonina. O indicado é usar uma meia hora antes do adormecer e em doses baixas e gradativamente ir aumentando esse espaço de horário, ou seja, antecipando o uso para mais próximo possível do entardecer. Uma vez que se restabelece a organização desse ritmo sono-vigília, se mantém um tempo esse uso da melatonina e se procede à remoção, à retirada. Em alguns casos não se consegue manter um bom efeito sem a medicação, né? Propriamente um suplemento, digamos, substância, não é considerada uma medicação. Mas muitos conseguem organizar o seu sono e podem ficar sem o uso. Medicamentos para tratamento de distúrbios do sono, eles são utilizados, isso não é proibido, muito ao contrário, quando necessários eles devem ser utilizados. A questão é que normalmente não existe um medicamento para distúrbio do sono, porque em primeiro lugar a gente deve estabelecer qual é a causa principal, ou pelo menos as causas principais daquele distúrbio do sono. E muitas vezes uma insônia manifesta, ela é originada de um transtorno de ansiedade, ou mesmo de um distúrbio psiquiátrico, né? Tanto transtorno bipolar quanto estados depressivos. Então, dependendo da etiologia principal, essas etiologias precisarão de medicação e isso contribuirá com a melhora do sono. Então, muitas vezes a medicação não é propriamente para dormir, e sim alguma medicação psicotrópica que trate a doença de base e que, se possível, tenha algum efeito sedativo auxiliando no processo adormecer, evitando-se então o uso noturno de medicações que tratem esses transtornos, mas que tenham um efeito estimulante, né? Ou então orientando o paciente a usá-los em momento diurno, né? Porque existem medicações amplamente utilizadas dentro do transtorno de espectro que muitas vezes tratam um transtorno de base depressivo, ansioso, mas que promovem ainda mais insônia. Então isso tem que ser muito bem avaliado. A criança do transtorno de espectro, normalmente, quando não dorme o suficiente ou quando dorme mal por N razões, ela manifesta piora comportamental, ou ela já vem externalizando os sintomas do próprio transtorno de um modo mais exuberante. Então eles ficam mais hiperativos, mais desatentos, eles manifestam mais autoagressões ou heteroagressões, irritabilidade é bem mais evidente. Então isso, e até as questões que envolvem com a cognição, o próprio modo de aprendizagem, inclusive de aproveitamento nas terapias, esse fator sono interfere positiva ou negativamente, conforme estiver a criança.